Olá, mais uma vez, empreendedores, juristas e pessoas individuais amigas desse canal. Mais uma vez estamos aqui para falar sobre inclusão financeira e concretamente sobre a Estratégia Nacional de Inclusão Financeira, designada como ENIF. Você já ouviu falar da ENIF? No vídeo anterior nós trouxemos aquelas são as linhas mestras da ENIF e hoje vamos dar continuidade para falar da Estratégia Nacional de Inclusão Financeira em Angola. Se não assistiu o vídeo anterior, pausa, dá uma pausa aqui, vai ver o primeiro vídeo e depois traga então, ou volte para esse vídeo para ter um melhor contexto. Mas hoje vamos dar sequência e vamos falar da estratégia em si, ou pelo menos uma parte da estratégia, e vamos ter outros vídeos para falar de forma integral sobre essa estratégia nacional de inclusão financeira. E para início de conversa, então, realçar que a nível de Angola existe uma estratégia nacional de inclusão financeira e essa estratégia nacional de inclusão financeira foi criada pelo Estado angolano e com base na lei 14/19 de 19 ou 14/21, desculpem, de 19 de maio, que é a lei que aprova o regime geral das instituições financeiras. Ela institui o Conselho de Supervisores do Sistema Financeiro e extingue o Conselho Nacional de Estabilidade Financeira. E, considerando, no caso, os níveis baixos dos indicadores de inclusão financeira, houve a necessidade de se ajustar o Plano Nacional de Inclusão Financeira, que é o PNIF, para uma Estratégia Nacional de Inclusão Financeira, que é o ENIF, seguindo, nesse caso, as melhores práticas internacionais. Resumidamente, é quer dizer, com a nova lei que regula o setor financeiro em Angola, que foi publicada em 2021, que é a tal Lei 14/21, o Estado criou no caso, instituiu o Conselho de Supervisores do Sistema Financeiro. E esse órgão verificou uma baixa, no caso, a nível daquilo que é inclusão financeira a nível nacional. Por isso, saiu, o Estado deixou ou pôs fim ao PNIF, que era o Plano Nacional de Inclusão Financeira, e criou o ENIF, que é a Estratégia Nacional de Inclusão Financeira, com o propósito de fazer com que no nosso país as pessoas estejam incluídas a nível financeiro, a nível de todo o país. Nesse sentido, o governo angolano foi, através do despacho presidencial 201, que já falamos no outro vídeo, que criou então um comitê para dinamizar essa questão da Estratégia Nacional de Inclusão Financeira. A ENIF tem como principal objetivo aumentar os níveis de bancarização e inclusão financeira a nível do nosso país. E essa ENIF está alinhado com aquilo que é o Plano Nacional de Desenvolvimento, que é de 2023 a 2027, no programa 40, que é formalização da economia. No caso, ele inclui ali a questão da inclusão financeira, onde se pretende promover o acesso ao conhecimento dos produtos e serviços financeiros pela população e pelas micro, pequenas e médias empresas. Então, o Estado angolano tem visão de alcançar toda a população a nível nacional, bem como os micro, pequenos e médios empreendedores. E o foco de alcançar esse público-alvo é focar na poupança, no financiamento da economia e na expansão da atividade econômica, no caso, reduzindo as desigualdades sociais e, no caso, melhorar o bem-estar da população, bem como o fortalecimento da confiança no sistema financeiro. E, de igual forma,
essa estratégia contribui, nesse caso, para os objetivos de desenvolvimento sustentável definidos pelas Nações Unidas. Então, nós vemos aqui uma atitude do Estado em cadeia, onde o Estado pensa de forma local, mas com um propósito global. Pensa no cidadão, pensa nas empresas e pensa no país no seu todo e depois, então, no crescimento sustentável que também é definido pelas Nações Unidas. Para que a inclusão financeira progrida, no caso, para que ela avance, o país precisa de potencializar os esforços das partes interessadas nos setores públicos e privados. Então, dessa forma, o Plano Nacional de Desenvolvimento eh, criado pelo governo a nível nacional pretende focar no setor privado e sociedade civil, comprometendo-se com a promoção de esforços coordenados e colaborativos para acelerar a inclusão financeira num país. Por exemplo, é essencial reforçar o acesso da população ao registro civil, a obtenção de bilhete de identidade, bem como expandir as infraestruturas de comunicação. Essas ações são fundamentais para facilitar, nesse caso, o acesso ao financiamento necessário, ao fomento de emprego e ao empreendedorismo, contribuindo, neste caso, para a redução da desigualdade de gênero regionais, a formalização da economia, a diversificação da atividade econômica e a diminuição da pobreza, certo? Essas são questões, no caso, incluídas dentro daquilo que é o Plano Nacional, ou a Estratégia Nacional de Inclusão Financeira. De igual forma, essa estratégia prevê o desenvolvimento, o Conselho de Desenvolvimento prevê ser alinhado em 4 fases. A primeira fase é pré-formação, depois temos a pré-formulação, assim está correto. Depois temos a formulação, a fase da formulação, a fase da implementação e a fase da monitorização e avaliação. Essas são as fases que vão fazer parte, que fazem parte da Estratégia Nacional de Inclusão Financeira. Cada uma delas nós podemos descrever da seguinte forma. Na fase de pré-formulação, a pretensão do Estado é estudar e diagnosticar com uma análise profunda sobre o estado de inclusão financeira no país. Por outro lado, esses estudos vão gerar documentos e indicadores que vão servir como base para a elaboração do estudo, da Estratégia Nacional de Inclusão Financeira. E, no fundo, essa fase, praticamente nessa altura, já decorreu, porque nós já temos um draft dessa Estratégia Nacional de Inclusão Financeira. E, na fase da formulação, foram definidos o quadro conceptual, definição e objetivos, o quadro estratégico, visão, pilares e segmentos. De igual forma, prioritários. E o plano de ação, o Quadro Nacional de Reestruturação, as QPIs, a matriz, no caso, a matriz de riscos e avaliação de governação, que orientarão a implementação, monitorização e avaliação da Estratégia Nacional de Inclusão Financeira. Então, estas são as linhas, em linhas gerais, aqueles são os pontos introdutórios sobre essa estratégia. Importa ainda nessa mesma visão trazer aqui a definição de inclusão financeira que consta do draft elaborado pelo comitê, no caso, pelo órgão que está a dirigir essa Estratégia Nacional de Inclusão Financeira. E inclusão financeira nesse documento é definido como
um processo contínuo que promove o conhecimento, o acesso à utilização efetiva de produtos e serviços financeiros de qualidade que atendam às necessidades dos indivíduos e das micro, pequenas e médias empresas, prestados de forma sustentável e que contribuam para o bem-estar das famílias e para o desenvolvimento do país. Resumidamente, o que é? É acesso, é uso ou utilização no caso, serviços financeiros de qualidade. Então, nós temos aqui três palavras-chave: acesso a estes serviços, a utilização destes serviços e que esses serviços tenham qualidade, serviços financeiros de qualidade. No acesso, nessa dimensão de acesso, a perspectiva é garantir a disponibilidade de produtos e serviços financeiros, eliminando, no caso, barreiras físicas. Então, dessa forma, nós vemos que nessa definição temos esses três elementos. E a definição sobre inclusão financeira que nós emitimos aqui faz referência de três qualidades, nomeadamente conhecimento, atendimento às necessidades da população e sustentabilidade ambiental e financeira. Conhecimento, o que quer dizer? Com conhecimento quer dizer que a ideia do Estado é promover a capacitação financeira dos consumidores para que utilizem os produtos e serviços financeiros de forma responsável e consciente, garantindo, nesse caso, ao mesmo tempo, a sua proteção e bem-estar financeiro e social. Por outro lado, o atendimento às necessidades sustentáveis da população pressupõe dizer a garantia que os produtos e serviços financeiros atendam aos objetivos dos consumidores em todas as etapas, incluindo a sua oferta, a contratação e uso ou então eventual cancelamento. Por último, a sustentabilidade vem espelhar, sustentabilidade ambiental e financeira, vem espelhar que os produtos e serviços financeiros devem ser oferecidos de forma a não gerar impactos negativos no ambiente em que estão inseridos, como, por exemplo, danos ao clima, o aumento da população urbana. E, além disso, é fundamental que as instituições financeiras sejam capazes de cobrir os seus custos e investimentos, garantindo a continuidade da prestação desses serviços ao longo do tempo, sem depender de subsídios ou capitalizações externas. E importa ainda dizer que a definição que se avançou de inclusão financeira dá um especial realce à inclusão como objetivo final do bem-estar das famílias e o desenvolvimento socioeconômico do país. O que quer dizer que o crescimento do setor financeiro é considerado um meio para alcançar esses objetivos, aliando-se, no caso, ao Plano de Desenvolvimento Nacional. Então, a Estratégia Nacional de Desenvolvimento tem esse fim, que visa, como fim último, fazer com que as famílias a nível nacional tenham, no caso, formas de se sustentar e que seja, no caso, minimizados os índices de pobreza que existem a nível nacional. Então, para não ficar muito longo, vamos parar por aqui com esse vídeo e vamos, no outro vídeo, falar um pouco mais sobre aquilo que é a Estratégia Nacional de Desenvolvimento em Angola. Gostou do conteúdo? Dá um like aí, partilha esse conteúdo para que mais pessoas possam, no caso, ser alcançadas por esse conhecimento, porque nós estamos a falar da inclusão e quanto mais partilhares, mais pessoas vão estar incluídas financeiramente através da partilha deste conhecimento de valor sobre a Estratégia Nacional de Educação Financeira.